inicia a série de reportagens especiais sobre o golpe de 1964. Ricardo Ritter fala sobre o futebol varziano e coordenadora da mulher fala sobre os abusos. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal RS. Olá, eu sou Michele Bonin e você está no Jornal RS. 50 anos do golpe de 1964. Hoje inicia uma série especial de reportagens que vai falar como foi a resistência ao regime militar em Caxias do Sul. Acompanhe a matéria da TV Caxias. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. A história é a seguinte: o governo do presidente João Goulart foi marcado pela abertura às organizações sociais. Estudantes e trabalhadores ganharam espaço, causando a preocupação das classes conservadoras como os militares e a classe média. Todos temiam uma guinada do Brasil para o socialismo. Então, no dia 1º de abril de 1964, tropas das Forças Armadas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas. Navios americanos chegam à costa brasileira para apoiar os militares. Para evitar uma guerra civil, o presidente João Goulart deixa o país. Os militares tomam o poder. Falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política, tortura e repressão aos que eram contra o regime foram as marcas do período. E quem viveu esse tempo em Caxias do Sul também tem muita história para contar. Muitas delas inéditas. Nosso primeiro personagem era líder estudantil no final da década de 1960 e participou da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a VAR Palmares, mesmo grupo do qual fez parte a presidente Dilma Rousseff. A luta armada foi a opção de vários grupos para pôr fim à ditadura e restaurar a democracia. Orlando também optou por esse caminho e os guerrilheiros caxienses treinavam em um local bem conhecido. Que lembranças tu tem desse local que nós estamos, o campo municipal em Caxias do Sul, no bairro Cinquentenário? Não foi à toa, né, que nós viemos para cá. Exatamente. Na época, então nos anos 60 e início de 70, esse local era um campo de pouso e decolagem dos aviões Teco-Teco, que é os que existiam na época, né? E ao redor, então, era capoeira, mato. E como depois de 68, quando a ditadura reafirmou o golpe militar, então no Brasil se decidiu que iríamos combater a ditadura pela luta armada. E aqui aos arredores, então, nós fazíamos alguns treinamentos para irmos nos preparando para um eventual enfrentamento com as forças do exército e tal, que seriam, na época, eram treinamentos de guerrilha, né? Para que nós tivéssemos, assim, ao menos algum discernimento a respeito de como combater, e se tivéssemos que fugir daqui ou sair, abrigar em outros locais, como fazer isso, né? Os guerrilheiros usavam um manual feito por um cubano. Alguém comandava esse treinamento em especial? Vinha alguém de fora, era alguém daqui? No início não, porque nós tínhamos recebido um manual que era do Camilo Cienfuegos, que é o camarada que em Cuba organizou toda a guerrilha lá em Cuba, né? Então ele fez um manual que foi distribuído para toda a América e para muitos outros países. E aí, inicialmente, nós tínhamos que, com aquele manual, procurar colocar em prática as técnicas de sobrevivência e as técnicas de camuflagem e as técnicas de defesa, né? Orlando foi preso e ficou detido 2 meses. Sim, o exército cercou o quarteirão onde eu morava e 3 delegados, então, da polícia regional, que eram, então, aqui em Caxias, o DOPS, vamos dizer assim, eles foram na minha casa e eu estava estudando, eu acho, eu estava lendo, eu estava me preparando até porque era sábado de noite, né? E aí a gente ia dar uma saída aí. E aí me colocaram num jipe e 2 jipes, né? Eu fui num com 2 delegados e no outro jipe me levaram até Porto Alegre nesse sábado de noite. Na verdade, esse sábado de noite era 9 de maio.
E o dia 10 de maio era domingo, que era casualmente o Dia das Mães, né? Ficou preso iniciando no Dia das Mães. E aí, a tua mãe viva na época? Sim, a minha Como é mãe que foi a situação ficou dela? bastante perturbada, vamos dizer assim. Horácio não foi guerrilheiro. Ele foi soldado do Exército em Caxias do Sul no ano de 1967 e, por se recusar a cumprir uma ordem, também foi preso e torturado. Então tem um pequeno... É uma história rápida que eu preciso contar. Eu não me recordo o dia nem o mês, mas em torno de entre 1h a 2h da madrugada, eu estava de guarda e fui chamado por um tenente, que sei o nome dele até hoje, que seria para prender na época o falecido Bruno Segalo, entre 1h e 2h da madrugada. E eu não me neguei aí. E aí ele me perguntou, mas por que? Tu tem que obedecer ordens, tu é um soldado, eu sou um oficial do Exército. Aí eu disse que não iria, porque eu conhecia demais o Bruno Segalo e eu tinha uma grande admiração por ele. E tinha mesmo, e tenho até hoje, apesar de já ter falecido, mas continua, né, aquela admiração. E eu não fui. Disse ele, então tu vai para cadeia. E fui, mas só que na realidade não era uma cadeia, uma cela normal, era uma solitária. A solitária, o que era a solitária? De soldado, eu tenho certeza absoluta que só eu conheci. Era um cubículo que tu tinha que ficar de pé, ou se tu não aguentasse, tinha que se ir agachando, ficar um pouco, digamos assim, acrocado, também tu não conseguia, porque batia com os joelhos na parede e voltar de novo a ficar de pé. E em cima, na parte de cima, te caía um pingo d'água na cabeça, que aquilo era para te causar um psicológico. Então seria 15 dias que era para mim ficar ali. Mas eu fiquei 7. Ele, não sei por que cargas d'água, resolveu me tirar de lá. E eu saí. Foi 7 dias que eu fiquei nessa solitária aí. Por me recusar de fazer parte da prisão do falecido Bruno Segalo. A prisão que deixou marcas profundas. Aqueles 7 dias foi como se fosse 7 anos. Eu imaginava que eu tinha horas que sentia vontade de desmaiar, mas não desmaiava. Pensamento muito positivo, não desmaiava. Era alimentado. Se eu disser que não era alimentado, estaria mentindo. Me dava alimento, portinholazinha ali, comia e ficava ali e tal. De vez em quando, ele voltava lá, esse tenente, e me perguntava, se arrependeu? Eu digo, não me arrependi. E aí fechava. Não me arrependi. E por incrível que pareça, depois disso aí, esse tenente se tornou meu amigo. As histórias de prisões, torturas e a repressão a quem buscava a democracia continuam. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Presidente do Sindigastrô fala à TV NH sobre a praça de alimentação da FENAC na Feira Loucura por Sapatos. A Feira da Loucura por Sapatos é um evento que já caiu no gosto do consumidor. Realizada pela FENAC, que já promove eventos de sucesso como a Festa Nacional do Calçado, a Feira da Loucura por Sapatos vai oferecer muitas ofertas entre os dias 4 e 13 de abril, incluindo as grandes marcas de calçados. Além disso, os pavilhões da FENAC oferecem às pessoas um ambiente totalmente climatizado juntamente com a praça de alimentação inovada, oferecendo ao público um ótimo serviço, no qual o presidente do Sindigastrô comentou. Nós há 4 anos entramos aqui na FENAC, a convite da FENAC, para profissionalizar a praça. Nós organizamos um modelo de praça de alimentação de shopping, trouxemos um associado nosso para nos auxiliar, que tem loja em shopping, e a partir dali nós fomos desenvolvendo um modelo, que hoje nós temos 11 operações aqui, 11 restaurantes da cidade, da região, operando com 1.200 lugares para atender as pessoas que visitam a Loucura do Sapato. Quantos são os associados do Sindigastrô aqui em Novo Hamburgo? Nós temos na região 1.250, aqui em torno de 700 operações.
Nós selecionamos através do interesse das empresas e da qualidade. Nós temos alguns critérios que definem isso. As empresas que iniciaram conosco pelo critério inicial de trabalho, que tinham estrutura para atender aqui na praça de alimentação, já que a maioria tem operações fora aqui, elas vieram para cá. E agora se consolidou o modelo. Nós temos uma lista de espera de empresas que desejam entrar na praça de alimentação. Então, se houver a possibilidade de um dia nós aumentarmos o trabalho com um fluxo maior, nós já temos pelo menos 10 empresas na fila, na entrada, mas nós damos preferência para aquelas que já estão aqui. Nós tivemos a mudança da coloração dos estandes, eram todos brancos, agora são pretos, dando um destaque diferenciado tanto às marcas quanto à alimentação. Tanto a limpeza quanto a organização da praça foram uma série de melhorias que nós fizemos. Em termos de mix de produto, desde o ano passado nós inserimos o Pio Bono como mais uma opção de alimentação aqui dentro do mix da praça atual. E já estão abertas as inscrições para a Corte da São Leopoldo Fest. Candidatas a rainha, princesas e omas já podem realizar a sua inscrição. Acompanhe a matéria da TV São Léo. Inscrições para a Corte da São Leopoldo Fest de 2014 iniciaram esta semana. A Secretaria de Cultura e Turismo de São Leopoldo abriu as inscrições para a Corte da São Leopoldo Fest de 2014. Para a escolha da Oma, Rainha, Primeira e Segunda Princesas, as inscrições estão abertas e encerram-se no dia 25 de abril. As candidatas a Rainha e Princesa precisam ter mais de 16 anos. As candidatas a Oma, Avó, devem ter mais de 60 anos. Todas elas precisam residir na cidade. A escolha ocorre em maio com data a ser definida. Estamos organizando oficinas para a corte sobre a história do município, pontos turísticos, aspectos da cultura alemã, para prepará-las para representar a cidade e a cultura leopoldense, ressaltou a diretora de cultura, Kátia Kupczynski. A São Leopoldo Fest é a maior festa da cidade e homenageia os imigrantes alemães. Neste ano, o evento está previsto para ocorrer de 22 a 27 de julho. No momento da inscrição, é necessário apresentar carteira de identidade e comprovante de residência. As candidatas menores de idade precisam trazer a autorização dos pais. A secretaria localiza-se na Praça Tiradentes, no centro da cidade, e o horário de atendimento é das 8 às 14 horas. Delmora Júnior para a TV São Léo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. Coordenadora da Mulher fala sobre os abusos sofridos pelas mulheres. Acompanhe a matéria da TV NH. Após veiculação de denúncias de abusos sexuais nos metrôs de São Paulo, a presidente da República, Dilma Rousseff, se pronunciou no último dia 21 de março sobre os casos por meio de sua conta no Twitter e afirmou que esse tipo de ataque envergonha a sociedade. A presidente também lamentou a coincidência de os ataques terem ocorrido no mês em que se celebra o Dia da Mulher. A nossa equipe foi até as ruas de Novo Hamburgo, inclusive no trem, para saber das mulheres que já foram abusadas. Afinal, este caso não acontece só em São Paulo. Novo Hamburgo sofre muito disso também. Michele, tu já chegou a ser abusada no trem? Sim. Como foi? Foi quando eu estava indo trabalhar de manhã, que daí o trem é lotado, né? E daí nessas ocasiões que eles se aproveitam. Daí ficam se encostando na gente e a gente sai fora e daí ainda tem alguns que ainda falam, como é que tu quer que eu não fique perto de ti? Foi bem, como é que eu posso te falar? Bem desconfortável, assim, sabe? Porque eu não tinha para onde sair, tinha que ficar ali e estava me incomodando aquela situação. A presidenta disse que houve avanço na lei que protege a mulher de agressões físicas, a Lei Maria da Penha, mas que há outros tipos de violências a serem enfrentados. Ela aproveita e faz um apelo, pedindo para que as vítimas não se calem diante dos fatos.
Nós aproveitamos esse gancho da presidenta Dilma para saber se as mulheres acham que se elas não se calassem, haveria alguma mudança também. E tu acha que se as mulheres não se calassem para esse tipo de situação, ia repercutir em alguma coisa? Sim, porque daí ia ter mais segurança, acho, dentro do trem. Porque na parte da manhã não tem nenhum operador de segurança do Transurb e não tem ninguém. Que tipo de punição tu acha que esses homens deveriam receber? Bem no português, uma tunda bem nada, assim, ó, porque eles aproveitam muito, é mais de guria nova, assim, sabe? E de manhã não tem para onde tu correr. Dentro do trem não tem para onde tu correr de manhã cedo. É importante informar que elas não são apenas encoxadas dentro do vagão que atentam contra a integridade das mulheres. Os abusos ocorrem de maneiras variadas, como até filmagens das pernas de mulheres que usam saias um pouco acima dos joelhos. Infelizmente, é a realidade não somente do Brasil, mas de Novo Hamburgo. Nós entrevistamos a coordenadora da mulher, Anitta, que não comentou somente sobre o abuso sofrido pelas mulheres, mas sobre a pesquisa que comprova que 26% das pessoas acham que mulheres com menos roupas devem ser estupradas. Então, eu acho que essa pesquisa foi uma pesquisa muito bem feita, que na verdade queria saber o que as pessoas pensam em relação à violência contra a mulher. Em relação específica àquela pergunta, se que as mulheres, pela sua forma de vestir-se, sofrem mais abusos ou devem sofrer estupro, eu acredito que isso é um pensamento que a sociedade toda tem, em função do machismo, do patriarcalismo, que é assim, que é o poder masculino, né? E a essa normativa que é da heterossexualidade, ou seja, assim, o homem tem poder sobre a mulher, né? Então eu acho que é um pensamento que a sociedade tem, mas não é culpa da mulher o estupro, né? E quem comete o estupro é o homem, por um pensamento que ele tem de poder sobre a mulher e que ele pode tudo, né, em relação à mulher, inclusive relação sexual forçada. O que você pensa disso? Que justifica as mulheres estarem, no caso com um decote, alguma coisa, os homens estuprar, no caso não se conter? Não, isso não existe, não existe não se conter. Né? Assim, como é que tu não vai te conter contra... Quando tu tá com fome e vê uma comida, tu não vai lá e come. Né? Quando tu tá com vontade de fazer xixi, simplesmente faz xixi. Não, né? Então, em relação a essa questão sexual, também não existe isso. Não é a roupa da mulher. É uma questão do homem, né? De que está dentro dele, que ele tem o poder e ele pode obter aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, no momento que ele quiser. Você se posicionando desse jeito, por que a senhora acha que a pesquisa deu um número tão grande de pessoas que acham que as mulheres merecem ser estupradas? Então, é porque isso está na sociedade, de que a mulher tem que tem que seguir uma norma. Mas, ao mesmo tempo, a própria sociedade estimula muito essa questão da sensualidade, da sexualidade. Desde pequenas as crianças já têm, né, as meninas já se vestem como mulheres adultas, as meninas já fazem trejeitos sensuais e é estimulado a isso. Assim como o homem, desde menino, é estimulado a que tenha poder, né, ou que faça aquilo que ele quiser. Então, eu acho que está completamente errado. A pesquisa está correta. Ela só colocou aquilo que existe na sociedade, né? Mas é errado se pensar que quem tem culpa do estupro é as mulheres. Né? Como se a gente dissesse assim, não, a tua casa foi assaltada porque ela estava aberta. Levaram o teu carro porque tu deixasse ele estacionado numa rua que não tinha segurança. A mesma coisa é isso aqui, né? A mulher é estuprada por conta dela. O homem comete o crime, né? O estuprador comete o crime, estupro é crime, e a mulher é quem é a culpada. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos.